Sabe, quando a gente fala de grunge dos anos 90, os nomes que vêm na cabeça são sempre os mesmos, né? Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, é quase automático. Mas olha, no meio daquele furacão todo de camisa de flanela e guitarra distorcida, tinha uma outra banda. Uma banda que era tão pioneira, tão influente quanto, mas que por algum motivo sempre ficou ali, na beiradinha do sucesso, sem nunca conseguir pular de cabeça. Pois é, hoje a gente vai fundo na história dos Screaming Trees. Olha só essa citação, ela resume tudo, né? A banda tinha um paradoxo enorme. A crítica amava, outros músicos respeitavam pra caramba, mas e o sucesso comercial? Aí é que a coisa pegava. Eles viviam totalmente na sombra dos outros gigantes de Seattle. Eram tipo peças-chave da cena, mas ficavam sempre nessa segunda divisão do grunge. É um lugar de honra, claro, mas sem os discos de platina, sem a glória toda. E aí fica a pergunta, né? Por quê? Porque uma banda com tanto talento, tão aclamada, pioneira em tantas coisas, acabou ficando na sombra. Eles tinham o som, tinham a atitude, tinham tudo. Então o que foi que deu errado? Para a gente começar a entender o que barrou os Screaming Trees, a gente precisa voltar um pouco. A gente precisa olhar lá para a raiz de tudo. Bom, vamos lá. A resposta começa aqui, na posição que eles ocupavam. Eles eram únicos, sabe? Não eram como as outras bandas. Eram os eternos azarões, os underdogs de Seattle, mas uns underdogs muito influentes. Dá uma olhada nas credenciais dos caras, formados lá em 1985, antes de muito gigante do grunge sequer existir. Lançaram 8 álbuns de estúdio, não é pouca coisa. A crítica sempre elogiou o som deles, que era único. Mas nunca chegaram perto do sucesso comercial de um Nirvana ou Pearl Jam. Por isso muita gente considera eles uma das bandas mais injustiçadas de Seattle. E pensar nisso tudo só deixa o mistério maior, né? Eles não eram novatos na cena, de jeito nenhum. Eram veteranos. E uma boa parte da resposta para esse mistério todo está justamente nas origens deles. Eles eram diferentes desde o primeiríssimo dia. Eram tipo forasteiros psicodélicos, mesmo estando ali no meio da cena. E que tal um detalhe que parece pequeno, mas que foi fundamental? Eles não eram de Seattle, eram de Ellensburg, ficam 150 quilômetros do epicentro da coisa toda. Ah, mas 150 quilômetros não é tanto assim. Pois é, mas naquela época, naquele mundo fechado da música, essa distância física significava uma distância cultural e principalmente sonora gigantesca. E essa distância toda se refletia, claro, no som. Pensa comigo, o som grunge padrão bebia muito do punk rock, do heavy metal, era a base de quase tudo. Já os Screaming Trees, eles estavam olhando para outro lugar. A pegada deles era a psicodelia dos anos 60, sabe? Rock dos anos 70, tipo The Who, Cream. Eles eram simplesmente diferentes. O som era mais melódico, mais viajado e talvez, só talvez, estranho demais para o que estava virando o padrão do grunge. Mas olha, teve um momento curto, mas brilhante, em que tudo parecia que ia dar certo. Parecia que, finalmente, eles iam estourar. Foi um daqueles momentos em que os planetas se alinham, sabe? E os Screaming Trees estavam com o sucesso literalmente nas mãos. Vamos voltar para 1992. O que estava acontecendo? O mundo inteiro estava obcecado por Seattle. O grunge era a maior coisa do planeta. E é bem aí, no olho do furacão, que a banda lançou o álbum que deveria ser o definitivo deles, Sweet Oblivion. Essa era a chance. A porta do estrelato não estava só aberta, estava escancarada. E que chance, hein? Quem conhece o álbum sabe. O lado A de Sweet Oblivion nossa, é perfeito. É uma paulada atrás da outra. Shadow of the Season, Nearly Lost You, Dollar Bill, uma sequência de músicas incríveis que misturavam com perfeição o peso do grunge e aquela melodia psicodélica que só eles tinham. Sério, cada uma dessas músicas podia ter sido um hit. E um hit eles de fato tiveram. Nearly Lost You. A música entrou na trilha sonora daquele filme Singles, ou Vida de Solteiro aqui no Brasil, que era tipo a celebração da cena de Seattle. E aí pronto, a música virou um hino na MTV, explodiu, mas tem uma ironia aí. O sucesso foi tão grande que acabou ofuscando o resto do álbum. Muita gente conhecia a música, mas nem se deu o trabalho de ir atrás para ouvir o Sweet Oblivion inteiro. E convenhamos, não dá para negar a força dessa música. Como diz esse fã aí do Reddit,
É uma música perfeita e, ponto final, ela capturou o espírito da época e sobreviveu muito bem ao tempo. Aquele vocal arrastado, melancólico do Mark Lanegan, o riff que gruda na cabeça. Ali era a banda no seu auge absoluto. Ok, então, peraí. Se eles tinham um álbum aclamado pela crítica e um hit gigante tocando em todo lugar, por que esse momento de glória não durou? Pois é aqui que a história começa a ficar bem mais sombria. Porque as sementes do colapso, na verdade, já estavam plantadas dentro da própria banda. Nossa, as palavras do próprio guitarrista da banda, o Gary Lee Conner, já dizem tudo, né? Às vezes parecia que éramos inimigos. A química musical deles era uma coisa de outro mundo, inegável, mas a química pessoal era tóxica. A tensão era constante, especialmente entre o vocalista, o Mark Lanegan, e os irmãos Conner, que eram o coração criativo da banda. E os problemas iam muito, muito além de brigas pessoais. Primeiro, o conflito interno, essa tensão constante. Depois, o abuso de substâncias. O vício do Lanegan em heroína virou a prioridade número 1 dele. E isso começou a drenar toda a energia da banda. As performances ao vivo também eram um ponto. O Lanegan era super estático no palco. Imagina isso em contraste com a energia de um Eddie Vedder ou um Kurt Cobain. E para completar, o apoio da gravadora. A Epic Records já tinha o Pearl Jam, que era a sua mina de ouro. Eles pareciam não ter muito saco para investir numa segunda banda de Seattle, ainda mais com um vocalista que eles consideravam difícil. Então, o ponto-chave é esse aqui, o timing. Por causa de toda essa confusão, a banda levou 4 longos anos para lançar um sucessor para o Sweet Oblivion. 4 anos. Quando Dust finalmente saiu em 1996, o cenário era outro. A cena grunge já estava perdendo força, o momento de ouro tinha passado. Essa pausa foi fatal para a carreira deles. E isso tudo nos leva, infelizmente, ao capítulo final dessa história. O último suspiro criativo e o legado, que é ao mesmo tempo incrível e muito agridoce, que eles deixaram. A linha do tempo aqui é bem melancólica. Em 96, eles lançaram o último álbum, Dust. Em 2000, a banda acabou sem muito alarde. E aí, a tragédia que sempre pareceu rondar a cena de Seattle acabou batendo na porta deles. Em 2022, a gente perdeu a voz incrível e inconfundível do Mark Lanegan. E um pouco depois, em 2023, o baixista Van Conner também se foi. Ali era o selo final, o fim definitivo da história dos Screaming Trees. E no fim de tudo, a gente fica com essa pergunta no ar. O sucesso de Sweet Oblivion foi só um acaso? Um acidente de percurso na biografia da banda? Foi, sei lá, uma união improvável de talento e caos que, por um milagre, viram um clássico? Ou foi um vislumbre do que eles poderiam ter sido de verdade, se os demónios internos não tivessem ganhado a guerra? É uma pergunta que, no fim, define todo o legado deles. A história dos Screaming Trees é, sem dúvida, uma das mais fascinantes e também uma das mais trágicas da história do rock. A história de uma banda pioneira que acabou sendo consumida pelas mesmas forças que a tornaram tão especial. Bom, é isso. Se curtiu essa análise, já sabe, né? Curta, compartilhe, comente aí embaixo Oi Tio Grunge e se inscreva no canal Grunge Aposentado. A gente se vê na próxima.